Agora a parte sobre agentes públicos. Então, o que é o agente público? É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, seja por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, né? Então, aquele que exerce transitoriamente ou sem remuneração, um mandato, um cargo, um emprego ou uma função pública. Ou seja, toda pessoa física que, através de um vínculo jurídico, exerce atividades em nome da administração direta ou administração indireta, né? Todos esses são agentes públicos. Em relação à classificação dos agentes públicos, a gente pode ter o agente político, que são os membros do poder, são os mais altos escalões do governo, por exemplo, presidente, governador, prefeito, vice, ministro, secretário, senador, deputado, vereador e juiz também. Juiz também é agente político. A gente pode ter os servidores públicos estatutários, civis ou militares. Eles ocupam os cargos públicos, normalmente na administração direta, autarquia ou fundação pública. E dividem-se em dois tipos. Eu tenho os servidores efetivos, são os concursados, e tenho os cargos em comissão. Os servidores efetivos, então, eles prestam concurso e adquirem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, né? Estabilidade não é a mesma coisa que puta merda, esqueci agora. Estágio probatório, né? Os dois têm o mesmo período, 3 anos. A estabilidade é uma coisa, estágio probatório é outra. E esse servidor efetivo, ele adquire então estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício, né? Não conta o tempo que ele tiver afastado. Esse servidor pode perder o cargo em 4 hipóteses aqui. Sentença judicial transitada em julgado que decreta a perda do cargo. Processo administrativo com ampla defesa, por conta de um ato ilícito passivo de demissão. Depois vai ter mais pra frente falando o que pode resultar da demissão. Pode ser demitido também mediante avaliação periódica de desempenho, né? Tipo ele teve um desempenho insatisfatório na forma de lei complementar, ou em caso de descumprimento do limite de gasto pessoal em lei complementar, se já é observado alguns requisitos, né? De já ter reduzido em 20% o gasto com função, cargo em comissão, e já ter exonerado todos os servidores não estáveis. E se mesmo assim o gasto com o pessoal ainda estiver acima do limite, daí pode começar a exonerar, demitir servidores efetivos. E o segundo tipo aqui é o cargo em comissão, que é sem concurso e não adquire estabilidade. Pode ser exonerado a qualquer momento, não precisa nem ter motivação, e também não há compensação pela exoneração. Só pode haver cargo em comissão para atribuição de direção, de chefia ou de assessoramento. Aplicados a eles o regime geral de previdência social, existem 2 tipos de cargo em comissão. A função de confiança, que é exclusivo de servidor efetivo, e o cargo em comissão. Em sua maioria são não efetivos, mas existe um percentual mínimo de servidores estáveis que precisam... servidor estável não, servidor efetivo. Efetivo nesses cargos em comissão. Existe também os empregados públicos, trabalham para a administração pública, mas com vínculo da CLT. São aprovados por concurso, né? Igual tem que fazer concurso, mas não tem estabilidade. Normalmente trabalham nas sociedades de economia mista e empresa pública. E por último aqui, os particulares em colaboração com o poder público, prestam serviço em nome do Estado, estão sujeitos à sua fiscalização. Também chamados de agentes delegados. Por exemplo, os concessionários e permissionários, tabeliães, notários, entre outros. Como é que se dá então o provimento em cargo público? O provimento ele pode se dar ou por um ato originário, um ato de provimento originário, que o único que existe daí é a nomeação. A nomeação é o único ato originário de provimento.
Ele serve para cargos efetivos e em comissão, né? Tanto para cargo efetivo como em comissão. A pessoa nomeada tem até 30 dias para tomar posse, no caso de cargo efetivo, ou sua nomeação será sem efeito. E é um prazo improrrogável. Tem só esses 30 dias e deu para tomar posse. Depois que tomou posse, tem até 15 dias para entrar em exercício. Ou, se não entrar em exercício, nesses 15 dias vai ser exonerado. Para cargos em comissão, o exercício ele se inicia na mesma data da nomeação. Na mesma data. Segunda forma de provimento de um cargo público é a readaptação. Caso o servidor sofra uma limitação física ou mental, será readaptado a uma nova função condizente com suas limitações. Deve respeitar a escolaridade e a remuneração do cargo anterior, né? Mesmo que não exista um cargo aberto para ele ocupar, ele ocupa o cargo como excedente. Existe a reintegração, que é o retorno do cargo de um servidor ilegalmente demitido, após considerada ilegal a demissão por ordem judicial. Só pode chamar de reintegração para os servidores estáveis, né? Mesmo que seja um servidor não estável, que foi injustamente demitido, ele também vai se retornar ao cargo, né? Vai retornar ao cargo, mas não vai ser chamado. Esse retorno ao cargo não vai ser chamado de reintegração. Quarta forma de provimento aqui é recondução. É o servidor estável, ele retorna ao seu cargo anterior após outro servidor ser reintegrado. Então, o servidor foi demitido e esse servidor substituto passou a ocupar o cargo dele. Só que, como aquele servidor que primeiro foi demitido, ele foi reintegrado, agora esse servidor que estava no cargo dele, substituindo ele, vai ser reconduzido ao seu cargo, né? Tanto na reintegração como na recondução, se aquele cargo que eles ocupavam não existe mais, eles vão ser colocados em disponibilidade, né? Tanto para reintegração como para recondução. Pode haver recondução a pedido também, quando o servidor que quer retornar ao cargo exercido anteriormente. Então ele ocupava um cargo, passou para outro cargo, e mesmo naquele período que estava no estágio probatório, ele quer retornar ao cargo que ele ocupava antes, porque aquele cargo lá ele já tem estabilidade, né? Tanto é que se um servidor ele ocupava um cargo estável, faz concurso para outro cargo e é reprovado no estágio probatório, ele pode retornar ao cargo que ele ocupava antes, porque ele já tem estabilidade naquele cargo. A quinta forma de provimento é o aproveitamento, que é o servidor que estava em disponibilidade, é colocado para trabalhar em alguma vaga. O sexto é a promoção, né, a ascensão na carreira. E o sétimo é a reversão, a volta ativa de um servidor aposentado. Pode ser de ofício, quando a junta médica atesta que o servidor pode retornar ao serviço, como a pedido. E só que a pedido tem que haver interesse da administração pública, deve ter sido aposentadoria voluntária, né, não pode ter sido aposentadoria compulsória. Esse pedido de aposentadoria tem que ser até 5 anos antes do pedido de reversão e deve haver um cargo vago. A remoção do servidor não é uma forma de provimento, é apenas uma alteração da localidade onde ele trabalha. A redistribuição é um deslocamento do cargo para outra localidade, não do servidor, do cargo. Aqui são as hipóteses de penalidade, né? Penalidade para advertência. Não vou ler aqui, depois é só pausar e ler. Penalidade para suspensão, né? Quando que ocorre a suspensão. Lembrando aqui que a suspensão máximo pode ser de 90 dias e pode ser substituída a suspensão por uma multa, quando o servidor vai receber daí um salário menor durante um certo período. Aqui são as possibilidades de demissão. Também é só dar pause e ler. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído de cargo em comissão pelas seguintes razões, né? Crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão ao cofre público ou dilapidação de patrimônio nacional, corrupção. Prazo de prescrição das penalidades. A advertência prescreve em 180 dias, suspensão em 2 anos, demissão em 5 anos.
A sindicância ela é aberta para apurar, só para apuração que resulta, né? Ela é uma apuração, mas só uma apuração que pode resultar ou em advertência ou em suspensão de até 30 dias. Ou se não, vai ter que ser usado um PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que ele contém uma comissão de 3 servidores estáveis, responsáveis pelo inquérito administrativo, que é a primeira fase do PAD, que envolve a instrução, que é a coleta de dados, né? A citação, caso o servidor seja provável culpado, né? A defesa desse servidor, em 10 dias, se for um indiciado, 20 dias se for 2 ou mais indiciados, ou 15 dias se for feito por... não lembro, é como se fosse um anúncio, assim. 15 dias daí para se for modalidade de anúncio. E depois, pelo final, ali, na primeira fase, é feito um relatório. Depois, quando esse relatório é pronto, os autos são enviados para a autoridade responsável pela abertura do PAD para julgamento. Existe o agente público temporário. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Ele não é estatutário nem seletista, possuindo um vínculo jurídico-administrativo, né? Então, é para necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, normalmente vai ser aqui para calamidade ou algum motivo de saúde, né? Ou coisa do IBGE, também é muito comum. E tinha muitas vezes para professor temporário. Pode haver ou não concurso, normalmente é feito por processo seletivo simplificado, mas não há estabilidade. Cargos públicos, né, o que são? É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Aqui são disposições constitucionais aplicáveis ao servidor público civil federal. Tá? Então, aqui eu não vou ler, é mais para relembrar a parte da Constituição, que já foi visto no direito constitucional. Então, aqui é só parar, dar pausa e ler todas essas disposições.